Há 2000 anos, numa cidade chamada Jerusalém, aconteceu algo que mudou o mundo para sempre. Nesta série você está acompanhando uma jornada única. Vamos caminhar juntos, hora a hora, por cada momento da paixão de Jesus Cristo. Vamos estar presentes em cada instante, nos silêncios, nas lágrimas, nas traições, na dor e no amor que sustentou tudo isso até o fim. Cada vídeo é 1 hora. Cada hora, uma entrega. Vamos juntos a mais 1 hora da paixão de Jesus Cristo. A ceia avança, o vinho circula, o cordeiro é partilhado, as preces tradicionais da Páscoa são entoadas. Por fora, tudo parece uma celebração comum, mas há algo no ar do cenáculo que pesa, uma tensão silenciosa que nenhum dos discípulos consegue nomear. E então Jesus para, olha para a mesa, olha para cada rosto ao redor e diz algo que congela o sangue de todos. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. O silêncio que se segue é absoluto. Os discípulos se entreolham, a palavra traição ecoa pelo salão como uma pedra jogada numa água parada. Quem? Como? Um de nós? Um por um, com o coração apertado, começam a perguntar: Senhor, acaso sou eu? João, reclinado ao lado de Jesus, recebe de Pedro um sinal discreto. Pergunte ao mestre quem é. João se inclina e sussurra: Senhor, quem é? Jesus responde em voz baixa: É aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. E Jesus molha o pão e o entrega a Judas Iscariotes. Os olhos dos dois se encontram por um instante, e Jesus diz: O que vais fazer, faze-o depressa. Judas se levanta e sai para a noite. E o Evangelho registra uma das frases mais sombrias de toda a Escritura. Era noite. Não apenas lá fora, era noite dentro de Judas também. Judas saiu. A porta do cenáculo se fechou atrás dele, e agora ao redor da mesa baixa estão apenas Jesus e os 11. Aqueles que ficaram, aqueles que, apesar de todas as fraquezas, de todos os medos, ainda estão ali. Jesus olha para eles, e então, no meio daquela ceia pascal que havia sido celebrada há séculos da mesma forma, Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele pega o pão, um pão simples, sem fermento, o mesmo matzá que os judeus haviam comido por gerações, lembrando a saída do Egito, um pão humilde que carregava o sabor da liberdade de um povo. Jesus o segura nas mãos, levanta os olhos ao céu e abençoa. Depois parte o pão e o entrega aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. O silêncio no cenáculo é total. Isto é o meu corpo. Não um símbolo, não uma lembrança, não uma metáfora. Jesus não disse: Isto representa o meu corpo. Disse: Isto é o meu corpo. Naquele instante, o pão que Pedro segurava nas mãos não era mais apenas pão, era Jesus. Era o Filho de Deus entregando-se, fragmentando-se, distribuindo-se, para que nenhum daqueles homens e nenhum de nós jamais ficasse sem ele. O pão que alimenta o corpo se tornava o pão que alimenta a alma, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Os discípulos ainda seguram o pão nas mãos, os olhos estão fixos em Jesus, os corações acelerados. Algo está acontecendo naquele salão que vai muito além do que qualquer um deles consegue compreender naquele momento. E então Jesus pega o cálice, uma taça de vinho tinto, a terceira taça da ceia pascal, chamada pelos judeus de a taça da redenção, a taça que correspondia à terceira promessa de Deus ao seu povo: Eu vos resgatarei. Jesus a segura com as 2 mãos, levanta os olhos ao céu e abençoa. Depois passa o cálice aos discípulos e diz: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Nova aliança. Aquelas 2 palavras carregavam o peso de séculos de história. Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. Cada aliança era um passo, cada aliança apontava para algo maior. E agora, naquele cenáculo simples, com 12 homens comuns ao redor de uma mesa baixa, a aliança final estava sendo selada, não com sangue de cordeiros,
não com sacrifícios de animais no templo, mas com o sangue do próprio Filho de Deus, derramado livremente, por amor, por todos. Um por um, os discípulos bebem do cálice. Pedro, João, Tiago, Mateus, Tomé, cada um toca os lábios naquela taça, sem saber completamente o que está recebendo, mas recebendo mesmo assim. Porque a fé sempre precede a compreensão. O cálice passa de mão em mão, e quando o último discípulo bebe, Jesus diz algo que atravessa o tempo e chega diretamente até nós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Não foi um convite, foi uma ordem, uma missão, um presente deixado para todos que vieram depois, para cada geração, para cada povo, para cada coração que um dia buscaria a Deus. Naquele momento, Jesus não estava apenas instituindo um rito religioso, estava criando uma ponte entre o céu e a terra que jamais seria destruída. Estava dizendo: eu estarei aqui, sempre, em cada pão partido, em cada cálice abençoado, em cada altar do mundo, pelos séculos dos séculos. 200 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, cada vez que um sacerdote ergue o pão e o cálice e pronuncia aquelas palavras, o cenáculo se repete, a última ceia se torna presente, Jesus se entrega novamente, não como lembrança, como realidade. E isto muda tudo. Muda a forma como olhamos para uma missa, para uma hóstia, para um cálice, porque por trás daquela simplicidade, o pão, o vinho, as palavras, está o mesmo Jesus que naquela noite olhou para os seus discípulos com amor infinito e disse: tomai, isto sou eu, para vocês. Naquela noite, no cenáculo de Jerusalém, Jesus não deu apenas um ensinamento, deu a si mesmo. Esta foi a 4ª hora da paixão de Jesus. O pão partido, o cálice partilhado, a nova aliança selada para sempre, e um presente que atravessa 2000 anos e ainda hoje chega até nós, vivo, real e verdadeiro. A jornada continua e a próxima hora levará Jesus ao lugar mais solitário de toda a sua vida.